Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni Luiz Zimmermann Júnior, da Igreja Batista Betel de Umuarama. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos falar hoje sobre a nova vida em Cristo Jesus. A nova vida em Cristo. Mas que tipo de vida é essa que Deus preparou para nós? E nós vamos falar baseados em Efésios capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Presta atenção no que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, fala aos irmãos que se encontravam na cidade de Éfeso, lá na região de a Turquia, Grécia, aquela região do Mediterrâneo. A Bíblia diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, quando nós temos uma nova experiência com Cristo Jesus, o nosso Senhor, abrindo o nosso coração, a nossa vida para Ele, fazer uma obra transformadora, restauradora e de aparar o nosso coração, a nossa alma diante do Senhor, nós recebemos essa nova vida, a nova vida de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Pecado aqui no sentido de errar o alvo, ou seja, estamos vivendo uma vida fora do alvo, fora do propósito de Deus para as nossas vidas, quebrando a lei de Deus, quebrando os mandamentos do Senhor, fazendo aquilo que é equivocado do ponto de vista de Deus, machucando a nossa própria alma, a nossa vida e afetando os nossos relacionamentos interpessoais e a nossa relação principal, que é com o nosso Senhor. Uma vida de pecado, uma vida de delito, ou seja, uma vida de quebrar a lei, é uma vida de ferida, é uma vida se arrebentando, é uma vida que promove a morte espiritual, a morte emocional e às vezes até a morte física, infelizmente, porque o pecado promove a morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Morte aqui no sentido de separado de Deus. Mas às vezes, infelizmente, às vezes numa imprudência, num momento de loucura, tem gente até que mediante um pecado, um delito, um erro, uma falha, acaba morrendo até fisicamente. E querido, que tipo de vida você tem levado diante do Senhor? Uma vida de obediência à palavra de Deus ou uma vida de morte espiritual, promovendo delitos, pecados, erros e falhas, ou seja, vivendo uma vida longe do Senhor? Uma vida de pecado é uma vida de morte, é uma vida distanciada com Deus, a fonte de toda a vida. E era assim que nós andávamos outrora, ou seja, no tempo antigo, antes de entregarmos a nossa vida e o nosso coração ao Senhor. Segundo o curso deste mundo, e mundo aqui é a palavra cosmos, é todo esse sistema mundial anti-Deus, contrário à palavra de Deus, que ensina aquilo que é equivocado, que oferece prazeres efêmeros, prazeres equivocados, prazeres contrários aos verdadeiros prazeres duradouros, abençoados, que promovem a verdadeira felicidade. Um mundo sem Deus, cujo príncipe da potestade do ar, aqui um simbolismo de Satanás, que governa esse mundo sem Deus, um mundo contrário à palavra de Deus, um mundo que promove os delitos, que promove o pecado e que promove a morte espiritual, segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, se nós vivemos uma vida contrária à palavra de Deus, uma vida segundo esse mundo, esse cosmos sem Deus, vivendo não da perspectiva eterna, que é a perspectiva de Deus, de Jesus, da vida eterna, da vida abundante, da vida abençoada, mas uma vida efêmera, uma vida de futilidade, uma vida de vaidade, uma vida onde é mais importante ter do que ser. Infelizmente, muitas pessoas têm trilhado esse tipo de caminho, esse tipo de vida, segundo o príncipe da potestade, segundo o inimigo das nossas almas, Satanás, segundo também os filhos da desobediência, ou seja, uma geração que desobedece a Deus, uma geração que se rebela contra Deus, uma geração que está caminhando rumo à morte. O versículo 3 diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
carne aqui no sentido de natureza pecaminosa, natureza corrompida. É assim que nós vivíamos antes de Jesus, dessa nova vida que Jesus oferece para nós. Nós vivíamos segundo as paixões desse mundo sem Deus, vivíamos seguindo a nossa carnalidade, a nossa natureza pecaminosa, a natureza caída, as inclinações, as paixões. Tem um pensador francês que ele diz: aquele que não domina suas paixões jamais será senhor de si mesmo. Se você realmente quer governar a tua própria vida, você precisa estar debaixo do governo do Espírito Santo de Deus, da vida de Deus, da nova vida de Jesus, para que você saiba lidar com as suas paixões, com as suas inclinações, com os seus desejos, que infelizmente muitos deles são contrários àquilo que Deus ensina na sua palavra e promovem morte. Era assim que nós vivíamos sem Jesus, fazendo a vontade da carne, da carnalidade, da corrupção humana, dos pensamentos equivocados. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, aqueles que vivem uma vida desgovernada, descontrolada, em desobediência à palavra de Deus, eles acabam se colocando numa posição perigosíssima de morte espiritual, banidos da glória, da presença, da graça, do amor, da comunhão com o Espírito Santo, da comunhão com Jesus de Nazaré, da comunhão com Deus Pai. Uma vida como filhos da ira, ou seja, sobre eles não é derramado a graça de Deus, a compaixão do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade, o amor do Senhor, a graça salvífica, a graça salvadora, a graça capaz de transformar o coração do mais vil pecador num santo regenerado, num santo transformado pelo poder de Deus. Esse posicionamento é perigoso, filhos da ira, ou seja, está debaixo do julgamento de Deus, está debaixo da condenação eterna, está trilhando um caminho de morte, esfacelando e destruindo a própria alma, arruinando os seus relacionamentos e arruinando a sua vida pessoal e também espiritual. Era assim que nós vivíamos sem Deus. Mas aí vem o versículo 4 do apóstolo Paulo, ele diz: mas, olha só, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando mortos nós em nossos delitos e pecados, como nós já vimos lá no 1, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aqui nós vemos uma intervenção divina, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus movido de compaixão, Deus movido de misericórdia. A palavra misericórdia significa isso, miséria cardia. Ou seja, a miséria do homem corrompido, perdido, longe de Deus, envolvido no lodo, no charco, na sujeira do pecado. Deus, vendo aquela condição humana corrompida, terrível, horrenda, Deus enche o seu coração de misericórdia, e a miséria do homem sensibiliza o coração paternal de Deus, e por causa desse grande amor que Deus tem por nós, Ele nos amou, e nós, estando mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, Deus nos tirou dessa condição pecaminosa, horrível, horrenda, contrária à palavra de Deus, longe de Deus, e nos deu uma nova vida, juntamente com Cristo. Olha esse detalhe, juntamente com Cristo. Ou seja, só aquele que anda junto com Cristo, aquele que segue os passos de Jesus, aquele que segue o seu exemplo, a sua vida, seu ministério, aquele que conhece Jesus, aquele que carrega Jesus, aquele que anda no mesmo espírito que Jesus andava, somente esses experimentam essa nova vida de graça, de compaixão, de bondade de Deus, de misericórdia de Deus para com as suas vidas. É essa nova vida que nós recebemos da parte de Cristo, mediante a fé que nós temos nele. Fé bíblica, fé na palavra de Deus, fé na obra vicária, na obra de Jesus como nosso substituto na cruz do Calvário. Fé na cruz de Cristo e na sua ressurreição, naquilo que Jesus fez por mim e por você, confiando não na nossa religiosidade, não nas nossas boas obras, não nas nossas capacidades, não no nosso patrimônio, não naquilo que realizamos ou deixamos de fazer, fizemos ou deixamos de fazer, mas naquilo que Ele fez por nós, na justiça de Jesus, no amor de Jesus, na vida de Jesus. É essa confiança que nós temos que ter nele.
É esse tipo de vida que nós precisamos vivenciar com Ele. Pela graça sois salvos. Somente a graça de Jesus pode promover a salvação do homem. Não é nenhum santo, não é nenhum ídolo, nenhum ser humano pode promover a salvação de ninguém, nenhum grande herói da fé, nada nem ninguém pode promover a salvação do homem a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muitos querem Jesus como seu Salvador, mas não recebem Jesus como Senhor das suas vidas, como governador, como possuidor da sua vida, da sua história, da sua trajetória. Entrega a tua vida a Jesus. Deixe que a graça de Deus invada o seu coração e a sua vida. E lembre-se, somente pela graça nós somos salvos. Somente através dessa fé bíblica e da confiança em Jesus de Nazaré, podemos ter a nossa vida transformada pelo poder de Deus. Se você tem vivido uma vida de delito, pecado, contrária à palavra de Deus, volte-se para Deus. Deus é como aquele pai amoroso que recebeu o filho pródigo de volta. Quando ele caiu em si, o filho pródigo disse: voltarei e reconciliarei com meu pai. Porque até os servos do meu pai viviam melhor do que ele ali na sujeira, comendo a comida dos porcos, querendo comer aquilo que os porcos comiam, e passava fome, miséria e desgraça. Tem muita gente que vive uma vida miserável, uma vida desgraçada, uma vida longe da graça de Deus, porque está longe do Pai. O Pai está aqui de braços abertos. O Senhor Deus Todo-Poderoso abre os seus braços de amor, de graça, para transformar a tua vida, tirar essas vestes velhas de pecado, de sujeira, de iniquidade, pensamentos errados, sofismas, fortalezas, enganos e mentiras de Satanás, para te dar novas vestes, vestes de justiça, vestes de dignidade, de honra, de amor, e colocar sobre o teu dedo um anel de autoridade, autoridade de filho, de herdeiro de Deus, de filho de Deus, de amado do Senhor Jesus, trocando as tuas vestes, as tuas sandálias e dando um anel novo de autoridade sobre a tua vida. É essa nova vida que Cristo Jesus tem, através da graça de Deus e do poder do Evangelho transformador da nossa história. Entrega a tua vida e o teu coração para Jesus. Que Jesus entre poderosamente na sua casa, na sua família, transformando a sua vida. Esse é o mais sincero desejo do meu coração. Ainda é tempo de buscar a Deus. Busca a Deus enquanto se pode achar. Nunca é tarde para ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Não interessa o estado que você está, interessa a atitude espiritual que você vai ter diante de Deus. E Deus está disposto a te perdoar e te transformar com o seu poder e com a sua graça. Siga-nos através das redes sociais. O nosso Instagram nós vamos estar colocando na tarja abaixo, Instagram @PRGil, PR Gil de Pastor Gil, G-I-O. O nosso YouTube é youtube.com/PRGiovanni, youtube.com/PRGiovanni. E o site da nossa igreja, onde nós temos uma rádio online, temos os cultos da Igreja Batista Betel e todas as nossas programações, é www.betelonline.com.br, www.betelonline.com.br. Venha nos conhecer. Igreja Batista Betel, na Avenida Rotary, 3977, Jardim dos Príncipes, em Umuarama, Paraná. Nossos cultos são segunda-feira à noite, às 20 horas, quarta-feira, hoje, na quarta-feira, às 15 horas da tarde, quinta-feira, às 20 horas, na sexta-feira nós temos o culto de adolescentes, às 20 horas, sábado nós temos o culto de jovens, às 20 horas, e no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19h30. Venha nos conhecer, venha fazer parte da família de Deus e tenha a tua vida, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos restaurados e abençoados pelo Senhor Jesus. Um abraço, Deus vos abençoe. Amém.